O deputado Augusto Coutinho, que também está com a gente no telefone. O deputado Augusto Coutinho, que é do Solidariedade, lá de Pernambuco, ele é o autor daquele projeto de lei que, inclusive, obriga essas manutenções periódicas, ele cria uma regulamentação para as vistorias, né, as vistorias periódicas nesse tipo de estruturas, e aí ele coloca todas as estruturas, não só apenas edifícios e estruturas públicas. Né, deputada? Seria isso? Boa tarde. É isso, boa tarde a todos os ouvintes aí da rádio, da TV Câmara, desculpe, e os componentes aí do debate. De fato é isso, a lei foi aprovada já na Câmara e no intuito de ela criar, na verdade, a rotina das manutenções prediais, ou seja, a cultura das manutenções, porque existe, de fato, as pessoas acham que o que é de concreto não precisa ter manutenção, né? As coisas vão servir para a vida toda. E não é verdade. Isso, o concreto, ele tem intempéries, ele é muitas vezes exposto, e isso faz com que haja um desgaste muito e precisa ter manutenção. Né? Nós fizemos esse projeto, eu ainda era deputado estadual aqui em Pernambuco já é lei, uma lei estadual, quando o prédio, o edifício Areia Branca caiu e, por sorte, não matou ninguém, mas só matou uma pessoa só, que era a pessoa que estava cuidando, o vigilante que cuidava do prédio. E realmente a gente começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar, você não tinha nenhuma legislatura, nenhuma lei que definia responsabilidades. E o intuito dessa nossa lei é exatamente isso. Primeiro, a responsabilidade de quem tem um condomínio, né? Ou seja, um prédio tem um síndico, e o síndico tem que ter a responsabilidade de manter, quando no momento oportuno, essas verificações periódicas. Ô, deputado. O Estado cabe prover as obras públicas. E aí você começa a colocar a responsabilidade sobre o gestor de que ele é responsável, por lei, se aquele desabamento vier a causar tanto dano material como dano de morte a terceiros. Deputado, mas isso aí prevê algum tipo de responsabilização caso não venha a cair nada? Porque assim, o senhor falou, se por acaso cair, tem a responsabilização tanto do síndico quanto do gestor público. Mas e se nada cair? A obrigação continua? Cair é ótimo, não, continua. A gente começa a criar, a partir de 5 anos de um prédio entregue com seu habite, ele começa a ter a necessidade de ter um laudo pericial dizendo que sua estrutura está boa, ou seja, sua estrutura está sustentável, não é? Então, ele precisa ter esse laudo. Esse laudo, o engenheiro que for fazer vai se responsabilizar. E é óbvio, como eu vi há pouco, me parece que um engenheiro como eu, falando de que em muitas situações a estrutura dá sinais de que vai cair, de que está tendo problema. Né? E à medida que você tem essas manutenções, ou essas verificações, você vai acionar naturalmente o ente que seja responsável para que faça a recuperação daquela estrutura. Se deputado, por acaso não for feito... Oi. Porque a gente tem uma pergunta para o senhor aqui, a Luciene, ela que é auditora do Tribunal de Contas da União e também presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCU, ela tem uma pergunta para fazer para o senhor. Não, deputado, tudo bem, deputado? Tudo bem, querida, e você? Bem, o senhor que tem uma atuação forte aqui nas consultorias, na Comissão de Orçamento. O que a gente pode fazer na União para que esse relatório que o Poder Executivo deve encaminhar junto com a LDO, com as obras de manutenção, venha efetivamente? Porque isso não tem ocorrido, deputado. O que a gente pode fazer na União? Porque a União precisa ser o exemplo para os estados e municípios. Se a União não faz, fica muito difícil a gente acreditar que um município de 10 mil habitantes vai cumprir a norma. O que a gente pode fazer no âmbito do governo federal? Na verdade, primeiro o governo federal devia
fazer um levantamento pormenorizado das obras que estão sob a sua outorga, sob o seu comando, que precisam dessas manutenções. Por exemplo, mas em linhas gerais, a política de uma cidade, as fontes, os viadutos, eles são cuidados pela municipalidade. A União pode, excepcionalmente, alguns prédios de museus ou alguma coisa desse tipo, ter prédios públicos próprios, né? E daí precisaria ser feito, e eu acho que isso vem sendo feito por cada órgão da União, assim pelo menos eu espero. O que a lei faz, na não verdade, estão chegando ao Congresso Nacional para que ele possa priorizar as ações de manutenção. Isso não tem chegado ao Congresso Nacional. Mas, na verdade, você há de entender de que o que a gente tem de fazer é uma lei para acolher exatamente e definir as responsabilidades dos entes, seja ele público e seja ele privado. Porque você também precisa criar a responsabilidade, por exemplo, a um síndico de um prédio. Ou seja, não vai caber à União estar recuperando o prédio de iniciativa privada. Se o prédio tem um problema, quem tem de fazer a recuperação estrutural é o condomínio do prédio, não é o Estado. Sim, não é? O Estado tem de cuidar do que é dele, ou seja, do que é de propriedade dele. Então, isso sim ele tem de cuidar. Mas não eu acho que a questão da legislação, no nosso entender, é colocar as responsabilidades. Porque não faz sentido e não é admissível que um governador, como se é de responsabilidade do Estado ou se foi avisado e deixa cair um viaduto, a responsabilidade é do governador. Se um prefeito não faz a manutenção de uma ponte da sua cidade, a responsabilidade é do prefeito, não é? O senhor acha que é preciso criar uma lei para deixar isso mais claro, então, né, deputado? Não entendi. É que precisa, então, o senhor defende que é preciso criar, então, uma nova lei para deixar isso bem claro, bem delimitado. Sim, mas essa lei é a nossa lei, é o que a gente apresentou, que foi aprovado na Câmara, entendeu? Você cria rotinas, você cria responsabilidade. Por exemplo, tem alguns casos, como aconteceu no Rio de Janeiro, há cerca de 3 anos atrás, esqueço agora o nome do prédio, um prédio que caiu completamente e trouxe junto dele mais 2. Não sei se você se recorda disso. E isso ocorreu porque depois se foi verificar uma reforma que estava sendo feita, a revelia, ou seja, de qualquer autoridade de engenharia que certificasse de que não mexia na estrutura, se tirou parede e aí o prédio caiu e puxou mais 2 juntos. Então você começa a ter responsabilidade. Isso você também não pode chegar e querer colocar sobre o Estado essa responsabilidade. Tá certo, deputado. Queria agradecer a participação do senhor. O senhor está aí em Recife? Só uma pergunta para ele. Estou em Recife indo para o aeroporto. Tá vindo para Brasília, então? Aonde está o Oi, Brasil. delay 3 dele? horas, se Deus quiser, eu chego aí. Tá bom. Obrigada, viu, deputado? Boa viagem, então, até daqui a pouco.